Aleluia, irmãos. É muito bom nós louvarmos ao Senhor, não é mesmo? Vamos, então, agora fazer a exposição das Escrituras, fazer a exposição da palavra. E hoje, eu vou trazer aqui um tema, uma palavra que eu tenho certeza que ela vai dar um clique nos irmãos. E eu vou dizer por quê. Eu não sei se os irmãos, eles têm percebido, mas as últimas pregações que eu realizei, as últimas lives que eu fiz aqui no Instagram da igreja, no canal do YouTube da igreja, elas possuem uma ligação. Um assunto puxa o outro. Um assunto está ligado ao outro. E hoje, a live de hoje, ela vai ser, consequentemente, não vou dizer uma continuação, mas ela vai ser também ligada, ela vai ser também conectada com as lives passadas que eu fiz aqui. A primeira live que eu trouxe aqui para os irmãos, que eu coloquei o nome de Que Vergonha, eu falei sobre a importância do conhecimento de Deus, a importância de nós, povo de Deus, nós, seguidores de Cristo, conhecermos a Ele e a sua palavra. E eu disse que, na minha opinião, a falta do conhecimento de Deus é o maior mal que assola a igreja contemporânea. É o maior mal que assola a igreja do século XXI. E isso é uma vergonha para nós. Nós não conhecermos a um Deus que nós dizemos amar, que nós dizemos adorar, que nós dizemos servir, é uma vergonha. Essa foi a primeira live. E aí eu falei que o conhecimento de Deus, ele só é possível por causa da iniciativa do próprio Deus em se revelar ao homem. E essa revelação, ela se dá exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. E para conhecer o Pai, é necessário conhecer o Filho. E para conhecer o Filho, é necessário o quê? Examinar as Escrituras, estudar a Bíblia. O Senhor Jesus falou em João, lá no Evangelho de João, capítulo 5, ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, porque são elas que falam de mim, porque são elas que me anunciam. E aí, essa foi a primeira live. A segunda live que eu trouxe aqui, e aí, irmãos, tanto a primeira quanto a segunda, essas lives, elas ficam gravadas aqui no canal do YouTube da igreja. Então, se alguém que está assistindo a live de hoje não assistiu essas lives passadas, eu já falo, acesse o canal do YouTube da igreja, da Comunidade Cristã Unção e Vida, e lá tem essas duas lives para os irmãos acessarem e verem o que foi dito. Na segunda live que eu fiz, que eu coloquei o nome de Vamos Meditar, né, foi um convite, uma convocação, eu falei sobre a importância da prática da meditação nos textos bíblicos. Ou seja, o que eu falei, o que eu afirmei, não basta apenas ler e estudar a Bíblia. É necessário também meditar, é necessário ponderar, refletir sobre o conteúdo que foi lido. E aí eu falei que a meditação, né, dentre as várias coisas que eu falei, eu destaquei que a meditação, ela deve entrar em nós por 3 portas específicas, a saber, a porta da compreensão,
a porta dos afetos e a porta do viver prático. Então, a nossa leitura bíblica deve conduzir-nos à meditação bíblica, porque entra em nós pela nossa compreensão, pelos nossos afetos e nos conduz ao viver prático. E na live de hoje é sobre isso que eu vou falar, sobre a importância da prática, ou seja, de colocarmos em prática aquilo que aprendemos por meio da leitura e meditação bíblica. Então, os irmãos já podem observar que existe um processo. Ler, meditar e viver. São 3 passos fundamentais ao crescimento cristão, ao nosso desenvolvimento como seguidores de Jesus Cristo. E aí, tendo dito essa introdução, tendo feito essa introdução, só para relembrar aos irmãos, nós vamos agora entrar no texto bíblico. Então, vamos lá, irmãos, peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir lá. Evangelho de Mateus. Vamos lá, Novo Testamento, é o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus. Abram lá, capítulo 7. Enquanto os irmãos abrem, eu vou tomar uma água aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 24. Mateus 7, 24. Nós vamos ler do 24 ao 29. Eu vou escrever aqui no chat, para os irmãos terem a referência. Mateus 7, 24 ao 29. Essa é a primeira referência que nós vamos ler. Então, vamos lá. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Deus amado, a tua palavra foi lida. Nós pedimos, ó Deus, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor nos traga a iluminação necessária para compreendermos a tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações, que ele abra os nossos olhos espirituais, que ele abra os nossos ouvidos espirituais, que ele nos dê o discernimento espiritual e que neste momento, Deus, a sabedoria e o conhecimento do Senhor possam penetrar em nossas mentes, em nossos intelectos. Que a tua palavra, ela seja, Deus, o nosso alimento, que ela seja a água que limpa o nosso interior, que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, irmãos.
Bom, vamos entender o que acontece aqui nesse trecho que foi lido. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele é o encerramento do famoso Sermão do Monte, que teve início no capítulo 5. Então, para nós entendermos esta pequena analogia, esta pequena história usada por Jesus aqui nos versos 24 a 27, é necessário que antes nós conheçamos o conteúdo dos capítulos 5 e 6, porque existe um contexto que liga esses 3 capítulos. Então, a primeira coisa é, os capítulos 5, 6 e 7, eles são interligados. Eles fazem parte de um grande discurso de Jesus Cristo, de um grande sermão, e esse sermão recebeu o nome de Sermão do Monte, porque, na ocasião, Jesus subiu ao monte e ali ele passou a ensinar, e ali ele passou a pregar os seus ensinamentos. Obviamente, por causa do tempo nosso aqui, que é limitado, nós não vamos ler os capítulos 5, 6 e 7. Por isso, eu deixo aos irmãos aqui a recomendação. Assim que terminarmos essa live, leiam esses capítulos. O conteúdo deles é riquíssimo de ensinamento para a nossa vida cristã. Então, assim que nós terminarmos essa live, leiam os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, para vocês entenderem qual que é o pano de fundo por trás desse discurso de Jesus Cristo. A primeira coisa que podemos destacar nesse texto que nós lemos é que o Senhor Jesus, ele estabelece uma comparação com 2 situações semelhantes, mas com desfechos diferentes. Vamos ler aqui novamente os versos 24 e 25. Eles trazem para nós a primeira situação. O verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, irmãos, aqui nos versos 24 e 25, já é possível observar um detalhe interessante. Existe uma relação entre ouvir e praticar. E essa relação, ela traz uma consequência. Jesus diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, não basta apenas ouvir. Tem que ouvir e praticar. E aí, esse trecho, ele traz para nós alguns elementos que nós vamos destacar aqui. O primeiro elemento é: existe um homem chamado de prudente. O homem prudente é o quê? Um homem sábio, um homem bem-aventurado, um homem abençoado. Outro elemento é: esse homem, ele edificou uma casa, ou seja, ele construiu algo. E o edificar uma casa representa vida, representa a própria vida do homem, a nossa própria vida, né? Trazendo para nós o ensino. Esse homem, ele edificou uma casa sobre uma rocha. A rocha é um firme fundamento. Ele é um símbolo de força e segurança. A rocha, ela representa os ensinamentos de Cristo como sólidos e seguros para o homem. O outro elemento é: vieram a chuva e o vento contra a casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aqui nos versos 24 e 25, a gente já consegue perceber que existe uma interligação entre os elementos. Nada que é dito aqui é por acaso. Nós aprendemos que existe uma relação entre ouvir e praticar. Essa relação, ouvir e praticar, revela que o homem que faz isso é prudente,
E esse homem que é prudente, a sua prudência é demonstrada através dos seus atos, através das suas ações. No caso específico aqui, que ação que é essa? Construir uma casa sobre a rocha. Construir uma casa sobre um fundamento que é firme. E aí, irmãos, isso passa, né, pelo conceito básico de construção. Eu não sou um engenheiro civil, eu não sou um mestre de obras, um pedreiro, eu não entendo nada de edificação, de construção de uma casa. Mas eu sei que, para que as paredes da casa fiquem firmes, é necessário que haja um fundamento bem estabelecido. É necessário que haja um fundamento bem firmado, um fundamento bem edificado que vai sustentar a estrutura da casa, né? Então, isso é algo básico. Qualquer pessoa que vai construir, ele já não chega construindo as paredes a partir do chão de terra batido. Não. Primeiro é feito um fundamento. A partir desse fundamento, começa a levantar as paredes da casa. A primeira situação é essa. A segunda situação que nós vemos, que é semelhante, porém com um desfecho diferente, a gente vê nos versos 26 e 27. Vamos ler aqui. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A segunda situação, nós vemos os mesmos elementos, as mesmas figuras de linguagem são usadas aqui. Da mesma maneira, existe também uma relação entre ouvir e não praticar. De uma maneira geral, se a gente for analisar a situação 1 com a situação 2, existe uma pessoa, e essa pessoa é um ouvinte. Então, tanto o homem da situação 1 quanto o homem da situação 2, eles ouvem a palavra. Agora, o grande diferencial entre esses dois homens é as suas ações, é praticar ou não praticar. Aqui no verso 26, diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, aqui a gente vê que existe uma relação entre ouvir e não praticar. E essa relação também traz uma consequência. A gente vai ver qual é essa consequência. Mais uma vez, nós temos também os mesmos elementos, que são o homem insensato. O que é um homem insensato? Um homem sem conhecimento. Um homem sem razão. Um homem sem lógica. Um doido, um tolo. Esse homem, ele também edificou uma casa. Essa casa também representa, né, a sua vida, as nossas vidas de uma maneira geral. Porém, o fundamento da casa do homem insensato é diferente do fundamento da casa do homem prudente. O homem insensato construiu a sua casa sobre a areia. E o que a areia representa? Ela não é um fundamento firme. Ao contrário da rocha, ela não é seguro. Ela não é um local indicado para uma edificação, para uma construção. Por quê? A areia, né? Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ir no Nordeste ou no Norte do Brasil, de uma maneira geral, onde existe duna de areia, onde existem dunas de areias. Se você for ver, a paisagem, ela nunca é a mesma. Então, por exemplo, se você for visitar uma duna, numa segunda-feira, você vai olhar ela de um ponto, você vai ver ela de um, você pode chegar a fotografar. Fotografou ela, congelou a imagem, beleza. Volta no dia seguinte,
você pode, no mesmo ponto, tirar a mesma fotografia, a imagem já será completamente outra, porque a areia, ela é movediça, a areia, ela se move, o vento vem e leva, as dunas, elas se movimentam, elas não são estáticas, elas não são firmadas. E, no nosso caso aqui, dessa analogia usada por Jesus Cristo, construir a casa sobre um fundamento arenoso, sobre um fundamento de areia, é um grande erro. Por que é um grande erro? Isso traz uma consequência. Vieram a chuva e o vento contra esta casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a gente já pode verificar aqui situações semelhantes, porém com desfechos diferentes. É claro, irmãos, que essa analogia usada por Jesus Cristo, ela não é uma mera historinha, ela não é um mero conto para poder entreter o seu público. Existe um princípio espiritual por trás desta analogia contada por Jesus. Existe um princípio espiritual e eterno. Existe uma aplicação eterna para as nossas vidas. Neste trecho, o mestre nos ensina que reconhecer que no mundo existem dois grupos de pessoas, que é o primeiro grupo, construtores prudentes, e o segundo grupo, construtores insensatos. Então, existem dois grupos. E quando os irmãos, só um parêntese, quando os irmãos forem ler os capítulos 5 e 6, é possível observar que o Senhor Jesus, ele utiliza muito esse recurso das dualidades durante o seu discurso. Então, ele vai falar que existem duas portas, uma larga e uma estreita, existem dois caminhos, um largo e um estreito. Ele fala sobre luz e trevas. E aqui nesse trecho, ele fala sobre homem prudente, homem insensato. Fundamento sobre a rocha, fundamento sobre a areia. Ele utiliza muito desse recurso de comparação e de extremos para poder trazer um princípio. Nós podemos perceber que o que define ser prudente ou insensato é o fundamento das suas construções. Então, a gente, analisando os versos 24 e 27, a gente vê que a diferença entre os dois homens é o fundamento das suas construções. Aqui, no verso 24, vamos ler ele novamente. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, aqui é uma comparação, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para ser prudente, é necessário ouvir e praticar as palavras de Jesus. Seus ensinamentos são o firme fundamento da vida dos cristãos. Este é o princípio espiritual por trás desta historinha. E aí, eu pergunto a cada um de vocês, quem assiste aqui no Instagram do Ensinando a Bíblia, no Instagram da Unção e Vida e no YouTube da Unção e Vida, sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida? A Bíblia é o seu manual de fé e prática de vida? Lembre-se, as palavras de Jesus são a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse lá, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 10, ele disse assim: as palavras que digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as obras. Então, a gente já entende que as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não são meramente as palavras de um homem,
de um profeta, de um milagreiro, de uma pessoa comum que passou por este mundo. Não. Jesus, ele era também o Deus vivo, o Deus encarnado entre nós. E aí vamos fazer uma reflexão. Já que nós entendemos que Deus, ele é a autoridade máxima sobre o mundo dos homens, sobre toda a criação, ele é a autoridade moral e última. Consequentemente, ele tem o direito exclusivo de definir o certo e o errado. E visto que ele demanda que nós creiamos na verdade, que é a sua palavra, torna-se moralmente correto crer na Bíblia e moralmente errado não crer nela. Se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, a revelação de Deus ao ser humano, crer na Bíblia é o correto, não crer na Bíblia é errado. Sendo assim, crer e guardar, ou seja, ouvir e praticar a palavra de Deus é equivalente a confiar em Deus. Os irmãos conseguem entender a relação que eu estou querendo estabelecer aqui? Confiar na palavra de Deus como algo sólido e estabelecido nos torna também sólidos e estabelecidos. O Senhor Jesus disse aqui no início do verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O que Jesus está dizendo aqui? Você que ouve as minhas palavras, você que ouve os meus ensinamentos, você que ouve o meu discurso, que discurso é esse que ele se refere? Capítulo 6, capítulo 5. Tudo que foi dito lá é o discurso que Jesus, são as palavras que Jesus se refere aqui. Tudo isso, ouvir e praticar, Jesus fala que a pessoa que faz isso é prudente, é correta, ela é bem-aventurada. E é possível nós percebermos isso também no ensino apostólico. O Senhor Jesus trouxe esse princípio para nós, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles também deram sequência nesse ensino, porque eles entenderam a importância de ouvir e praticar. Vamos abrir agora as nossas Bíblias lá na Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 21. Vou anotar aqui a referência aos irmãos do YouTube. Tiago 1. Do 21 em diante. Vamos lá, irmãos. É maravilhoso ler a palavra de Deus, poder ver que ela é o fundamento sólido, ela é o fundamento inabalável para as nossas vidas. Vamos lá, Tiago 1, a partir do verso 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Que palavra que é essa? Os ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo que Tiago está falando aqui em sua epístola é se referindo aos ensinamentos do Mestre. Palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha aí, é a palavra que salva as nossas almas. O poder da salvação vem dessa palavra. O poder vem dessa revelação. Como eu disse, se nós cremos e entendemos que esta é a palavra de Deus, nós precisamos fazer dela a nossa regra de fé e de prática. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só,
Quem se diz ouvinte da palavra, entretanto não pratica, engana apenas a si mesmo. É um engano, é um auto-engano. E eu vou dizer por quê. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, o que acontece? Esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, Tiago fala aqui a mesma coisa que Jesus falou. Aquele que ouve e que é operoso na sua prática da palavra, ele é bem-aventurado, ele é prudente. A mesma história que Jesus nos ensina lá no Evangelho de Mateus. Mais uma vez, a gente vê aqui que a prática da palavra de Deus é o diferencial na vida do verdadeiro seguidor de Cristo. O verdadeiro seguidor de Cristo não é aquele que vai à igreja, chega lá, canta algumas músicas, grita aleluia, grita glória a Deus, ergue as suas mãos, ouve, senta lá no banco, ouve uma pregação, mas aí depois dessas 2 horas de culto, ele vai embora e nada aconteceu na vida dele. A vida dele continua igual, a vida dele continua a mesma. Não houve, de fato, uma mudança. Essa palavra não produziu, de fato, transformação na vida dessa pessoa. Qualquer um pode ser ouvinte da palavra. Qualquer um pode pegar essa Bíblia, esse livro que nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, de fácil acesso. Qualquer livraria que você for, você encontra uma Bíblia para comprar e ler. Qualquer um pode pegar esse livro, a Bíblia, ler. Mas o diferencial é o que fazemos após termos esse encontro com a palavra viva de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago disse aqui. E é isso que nós devemos fazer. A marca do verdadeiro cristão, toda pregação, toda live que eu faço aqui, eu falo de alguma marca do verdadeiro cristão, né? Até já falei que eu vou trazer uma pregação sobre as marcas do verdadeiro cristão. Né? Então, quem tem acompanhado tem visto isso. E aí estou falando aqui mais uma marca do verdadeiro cristão. Ele não é só ouvinte, ele também pratica, ele também vive a palavra de Deus. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele vive os ensinamentos do seu mestre. Agora, irmãos, uma informação, um parêntese importantíssimo nisso tudo. A salvação, a minha salvação, a sua salvação, a salvação de cada um de nós, ela não é mediante as obras. Isso está muito claro no ensino bíblico. A salvação, ela é exclusivamente pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Muito claro, né? A nossa salvação é pela fé. A fé que vem de Deus. Essa fé, ela é implantada em nós pelo Espírito Santo, e é Ele mesmo que nos leva à prática dessa palavra. A nossa fé, ela precisa produzir obras. A nossa fé precisa produzir frutos. Tiago fala isso aqui mais adiante em sua epístola. Aquele que diz ter fé,
mas não mostra a sua fé através de obras, através da prática, através de uma vida transformada, a sua fé é falsa, a sua fé é morta. A grande realidade é porque nós cremos em Cristo e em seus ensinamentos nós vivemos isso. A prática da palavra de Deus é fruto de uma vida verdadeiramente regenerada e aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Então, o processo não é fazer para ser aceito, fazer para ser justificado, fazer para ser salvo. Não é isso. O processo é porque eu sou salvo, porque eu sou regenerado, porque eu nasci de novo, porque eu fui ressuscitado com Cristo, porque eu sou uma nova criatura, eu produzo as boas obras, eu produzo os frutos. Essa semana eu recebi um vídeo interessante, só para poder finalizar aqui a nossa exposição. Eu recebi um vídeo interessante de uma lavoura, né, de um lavrador mostrando lá a sua lavoura de trigo. E aí, no meio do trigo, havia também o joio. Lembram que o Senhor Jesus contou essa parábola do joio e do trigo? E aí ele estava exatamente mostrando que o joio e o trigo, eles são realmente muito parecidos. O joio e o trigo, se você colocar um do lado do outro, se você não analisar bem, você vai achar que é a mesma coisa. E aí ele falou, olha, olhando, é igual, não é? Ele pegou um ramo de joio, um ramo de trigo, colocou na mão, e ele falou, olhando assim é a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Aí ele falou, deixa eu mostrar para vocês o que diferencia um do outro. Ele pegou o ramo do joio, esfregou na mão, debulhou o joio, né? Destruiu ele, e aí soprou. Não sobrou nada na mão dele. Foi tudo pelo vento. Aí ele pegou o ramo de trigo e fez a mesma coisa com ele. Debulhou assim, esfregou nas mãos, fez a mesma coisa, soprou. Porém, na mão dele ficaram os grãos de trigo. Ficaram os frutos do trigo. O grande diferencial entre o joio e o trigo é que o trigo produz fruto. O trigo, ele produz a sua semente, diferentemente do joio. O joio, ele é uma erva daninha. Ele não é um cereal que produz um grão, um fruto como o trigo. E aí nós entendemos o porquê de Jesus Cristo ter utilizado esta analogia em sua parábola. É a mesma coisa para nós, irmãos. O verdadeiro seguidor de Jesus vai produzir os frutos. Que frutos, Bernardo? Os frutos do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas 5. Se alguém quiser conhecer, depois também deixo a recomendação aqui. Leiam Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A grande realidade da nossa vida cristã é: eu tenho sido joio, eu possuo apenas aparência, ou eu tenho sido trigo. Eu possuo tanto a aparência quanto o fruto. Eu sou apenas um ouvinte da palavra, ou eu sou um ouvinte e um praticante da palavra? Esse é o grande ensinamento para nós, irmãos. E sobre isso nós devemos refletir aqui. O meu propósito era esse. Já estou aqui encerrando, né, a transmissão de hoje, e eu agradeço aos irmãos que me assistiram aqui no YouTube, no Instagram da igreja, no Instagram do canal Ensinando a Bíblia. Para mim é sempre uma grande alegria, sempre uma grande satisfação poder compartilhar a palavra de Deus, poder contribuir para o crescimento espiritual dos irmãos. Olha, é isso, né? Finalizamos a pregação de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha dado para aprender alguma coisa. Eu agradeço aos que ficaram aqui até o final. Desejo um excelente domingo a vocês,
do YouTube, do Instagram. Tenham todos um domingo abençoado, irmãos. Um grande abraço e até mais.